Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab. Hoje um vídeo diferente aqui no canal. Nós temos aqui uma entrevista com o Fernando Soares, que ele é gerente de produtos da Corel para o Brasil e que vai ajudar a gente aqui a entender algumas coisas sobre o CorelDRAW, né? Tirar algumas dúvidas, né? Então, tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo aí. Agradecemos o convite e fica à vontade aí para dar suas boas-vindas. Fala, Ivan, tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço pelo interesse de vocês aí, da comunidade enorme do Dicas do Grab. E vamos lá, vamos ver se eu consigo sanar todas as dúvidas que o pessoal manda para vocês aí nos teus canais de comunicação. Vai sanar sim, porque são dúvidas comuns, né? Alguns não conhecem, alguns nem têm ideia de como funciona a questões de licenças, né, diferentes aí que existe no CorelDRAW, né? Mas a gente 2019, né, tem sido um ano de várias mudanças, né, de muitas novidades aí para a Corel, né? E eu vou logo falando aqui, né, que assim como a maioria de nós aqui no Brasil, muitas vezes eu vou chamar CorelDRAW e não Corel, né, que o correto é CorelDRAW. Não tem problema. O inglês é acostumado aqui, né? A nossa forma comum de chamar o CorelDRAW. Então, novas versões, né? Inclusive tem aí o CorelDRAW SE, né? Com esse Special Edition. Questão de upgrades que vai ter uma mudança aí futuramente, né? Já tem alguns avisos chegando aí, né? Sim. Pelo menos eu tenho recebido lá no software falando sobre a questão de mudanças do upgrade, né? E a gente vamos começar assim, explicando aí para os nossos espectadores, nossos seguidores, as diferenças das licenças que a CorelDRAW comercializa, né? O que é o usuário final, o que é o usuário corporativo, qual a diferença da licença de volume, licença educacional, né? Quais são os principais tipos de licença que existem para o CorelDRAW? Então vamos lá. A gente trabalha com diversos tipos de licenciamento e, na verdade, o licenciamento ele segue públicos. Então, para ficar eventualmente mais fácil de entender e até do usuário se posicionar, a gente coloca por público. Então, existe o usuário padrão, digamos, a gente costuma dizer os freelancers que são o exército de um homem só, que normalmente é quem trabalha sozinho. A gente trabalha com a licença ESD, que é o Electronic Site Distribution, que é aquela que vem do site, é a licença eletrônica. Essa licença eletrônica ela é distribuída pelo site da Corel, pelo site.com, que, até para deixar essa diferença, que não é gerido pela Corel Brasil, ele é gerido pela Corel global, né? Ele é um site global da empresa. Por que tem essa diferença? Porque, às vezes, os usuários compram licenças por lá e acabam chegando em necessidade de suporte, atualização de licença, esse tipo de coisa toda, em revendedores aqui do Brasil. Os revendedores aqui do Brasil não têm acesso a essas licenças. Então, a gente revende também licenças ISD aqui, que são licenças que fazem parte de um grupo internamente na Corel, que são grupos diferentes. Então, o que é comprado no site é Corel global, e o que é comprado nos nossos revendedores aqui, todos os revendedores parceiros nossos aí, elas são trazidas para o Brasil por importadores, pela distribuição oficial da Corel aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem quem são esses caras, assim, então, as revendas de software bem tradicionais, por exemplo, da Software, a Software Store, a Engie, Targetware, Software.com, Solo Network, todos esses revendedores são revendedores autorizados no Brasil e eles revendem ISD, que é a nossa licença de uma máquina, aquela licença normal que você vai lá, compra uma licença e tudo mais. Essa licença de uma máquina, ela também tem o upgrade. Então, os upgrades de CorelDRAW, foi como você comentou, vai ter uma alteração bem grande no sistema de upgrades agora a partir do fim de novembro, na verdade. A gente chega lá daqui a pouco. Então, a licença principal, que é a de CorelDRAW hoje, 2019, é o CorelDRAW Full, que tem tendência e que é possibilitado a fazer, ele é habilitado a fazer upgrade desde qualquer versão anterior de CorelDRAW. Então, qualquer usuário que tiver lá, por exemplo, uma versão 6, eu tenho aqui, na verdade, eu tinha ele por aqui em algum lugar, uma caixinha de versão 6. Na verdade, tem uma de 3 também. Se você usar aquele número de série como upgrade para o CorelDRAW 2019, ela serve. Então, serve para qualquer versão. Isso no que a gente diz respeito à licença ISD. Então, o ISD, que é o mais comum, ele tem o full,
e o Upgrade. O Full é a licença mais cara, que está aí no mercado hoje na faixa dos R$ 2.000, e o Upgrade que está na faixa dos R$ 800, serve para qualquer versão anterior. Esse é o padrão que a gente tem no mercado. Fora isso, nós temos hoje em ISD também, a gente não está falando de licenciamento, o CorelDRAW SE. O CorelDRAW SE, que a gente, eu vi no teu canal que vocês estão fazendo um barulho bacana, a gente nas nossas redes sociais, a gente também tem falado bastante. O CorelDRAW SE ele é uma versão específica da Corel, então os usuários falam, mas não tem no Corel.com. Não, não tem no Corel.com. Por quê? Porque ele não faz parte do mercado global da Corel. Tá? Ele existe em mercados emergentes, aonde existe esse produto. Então ele existe na Rússia, ele existe também em alguns outros países que não são emergentes, mas alguns países com foco específico, onde a comunidade de CorelDRAW privilegia por uma versão eventualmente um pouco mais barata, limitada, mas um pouco mais em conta. Então, hoje as nossas duas principais versões que estão no mercado hoje é a CorelDRAW 2019 Full e Upgrade e CorelDRAW 2019 SE. Tá? Falando ainda de CorelDRAW 2019, existem também as licenças acadêmicas. Licença acadêmica ela é para o estudante, única e exclusivamente para o estudante. Ela tem algumas limitações, mas são bem poucas as limitações. Por exemplo, o SE, a gente tem aquele comparativo, eu vi no vídeo que você fez, que ficou super bacana, aquela tabela de comparativo, ela está disponível também lá na nossa rede social e tudo mais, uma tabela que coloca quais são as principais ferramentas que não estão lá. No CorelDRAW 2019 acadêmico, ele não tem essas limitações. A limitação é de utilização. Então vamos lá, por que ela não tem a limitação? Ela não tem a limitação porque é para o estudante aprender com um CorelDRAW completo. O CorelDRAW 2019 completo, com tudo que existe de poder de ferramenta e tudo mais lá dentro. A limitação principal que existe do educacional é que ele não pode ser utilizado como uma versão que vai ganhar dinheiro. Ele não pode ser utilizado profissionalmente. Por quê? Todo esse subsídio que a gente dá, então, para você entender, para a gente deixar até fácil para quem estiver assistindo aí os grupos. O CorelDRAW Full, ele custa lá em cima, o profissional, lá em cima na casa dos R$ 2.000, é uma versão que a gente entende também que para o mercado brasileiro ela é cara, ela tem um custo elevado. E o Upgrade, que é de qualquer outra versão, e a gente acredita que a melhor forma de se continuar trabalhando com uma versão legalizada, com todo o suporte, com todo o conteúdo, é se manter atualizado via Upgrade. Por isso a gente vai falar das alterações daqui a pouco. Então, o Full 2019 é a versão mais cara na faixa dos R$ 2.000, o Upgrade na faixa dos 900 e o SE lá para baixo de R$ 500, para baixo de 400 até a gente consegue achar no mercado. Hoje está na Software Store e na Brasol. O acadêmico, mais para baixo disso ainda. O acadêmico está lá na faixa dos R$ 200. Tá? Por quê? Porque é para aprender. Ele é uma versão full, para que o estudante tenha todas as ferramentas, mas para ele aprender. Então, hoje, o que é de monousuário, que é para um usuário, a gente tem basicamente esses 4 formatos de CorelDRAW 2019. O Full, o Upgrade, o SE e o Acadêmico. O acadêmico, no caso, lembrando que tem que ter um vínculo com uma instituição de ensino, né? Sim, as revendas, elas acabam pedindo para que o aluno, no caso, né, ou o professor, pode ser também, ele comprove um vínculo. Tá? Então, eventualmente, eles pedem para que mande um boleto do local, da instituição que o aluno pertence, eventualmente uma carteirinha, alguma coisa assim que comprove a utilização. A título de comprovação para a compra é só isso. A título de fiscalização, aí a coisa muda de figura. Se houver alguma fiscalização, a versão estudante em um ambiente comercial, por exemplo, uma gráfica rápida, aí sim ela é configurada como pirataria. Por quê? Porque faz parte do copyright da empresa. Esse copyright o usuário aceita quando ele faz a instalação e lá está escrito o tipo de utilização que pode ser feita de cada versão. Né? Ok, pronto. Você falou aí em gráficas, então, no caso, pronto, pequenas gráficas, agências, então elas geralmente têm vários colaboradores, precisam mais máquinas, então justamente para uma gráfica, uma pequena agência que ela quer adquirir a sua licença do CorelDRAW, mas ela quer adquirir para 3, 4, 5 máquinas, tem uma diferenciação, hein? Sim, aí é um outro modelo de negociação. Então a gente falou inicialmente do que a gente chama de quase que caixinha. O ISD, como a caixinha praticamente não existe mais, o ISD ele é a licença eletrônica que circula
basicamente por meios eletrônicos ou por download, por e-mail, quando é pelo revendedor. Quando a gente fala de licenciamento por volume, ele continua também nesses principais revendedores, tá? Esses revendedores os usuários não encontram, por exemplo, numa store da vida. Se o usuário hoje entrar lá na Software Store, no site da Abrasoftware, desses nossos parceiros mais tradicionais, e tentar comprar online, ele não encontra licenciamento. Licenciamento é via call center, você tem que falar com um revendedor. Os revendedores são treinados por nós, tá? Normalmente eu passo grande parte do meu tempo aqui treinando times de vendas, que é para o pessoal que ajuda a gente com a parte comercial. E aí sim existem níveis de desconto. Tá? Então, esse sistema de licenciamento, ele é por nível de desconto. Eu preciso de 3 licenças. Então, 3 licenças, por exemplo, full, sairia um valor elevado. A gente está falando de um software que está na casa dos R$2.000, R$6.000, o licenciamento ele sai muito mais barato do que isso. Ele sai a metade desse valor, muito provavelmente. A gente tem bastante variação de dólar, mas o valor ele é bem menor. Então, aí que a gente não encontra de uma maneira tão fácil assim, e é melhor ligar para os revendedores, aí sim, é licenciamento, então acima de 2, 3 máquinas, é licenciamento mesmo, e existe também a assinatura, o subscription de 1 ano lá, que tem um modelo de negociação um pouco diferente, ele acaba ficando um pouquinho mais barato do que essas licenças que a gente diz que são as licenças vitalícias, né? Ela é para sempre. Se o usuário quiser permanecer utilizando o CorelDRAW 2019 até 2025, essa licença já suporta. O subscription, como ele é uma assinatura, não. O subscription ele é por aquele período lá de 360 dias, né? Aproveitando essa parte aí de subscription, eu estava lendo lá sobre a questão do programa de proteção de upgrade, né? Que nessa opção, que já mostrava isso ano passado na página lá do CorelDRAW 2018, e agora no 2019, que você assinava esse programa de proteção e, diferente da assinatura, você não ficava com a última versão, né? Então, o programa de proteção, mesmo que você cancele o programa, você ainda fica com a licença para você. Você só não vai ter direito, claro, aos upgrades, né? Mas aí você vai continuar com a licença, né? Exatamente. A gente não muda, Ivan e amigos, a gente não muda as licenças de acordo com o que, teoricamente, é o gosto da Corel. Não, por uma questão de, a Corel resolveu o que... Não, a gente faz muita pesquisa de mercado. Então, como eu estava falando, o SE é específico para mercados como o nosso, mercados que eventualmente vem um valor bem grande numa versão que não tem todos os assets, todas as ferramentas, mas que encontram um valor muito bom no que diz respeito ao custo. O custo é menos elevado. A questão dos upgrades também é muito feito pesquisa de mercado. Então, há um tempo atrás, existia uma conversa dentro da empresa, internamente da turma de gerência de produtos lá fora, de falar, não, vai virar tudo assinatura. E aí o usuário só tem o direito de fazer assinatura, acaba sendo um valor só, um entendimento como se o usuário fosse uma camada de usuário só. A Corel não faz isso. A Corel ela tenta entender o usuário nas suas diversas camadas e áreas de atuação. A gente fala de um produto, Ivan, você sabe tão bem quanto eu que o CorelDRAW está nos mais diversos nichos de usuários, desde desde a gente tem aqui, eu tenho conhecidos que são amigos até, amiga da minha esposa, trabalha com scrapbooking, por exemplo. Ela trabalha de casa, trabalha com uma silhuete, com uma impressora de recorte, algo bem caseiro, digamos assim. É quase que um hobby e ela ganha dinheiro eventualmente com isso e tal. Então, até grandes empresas que trabalham com contratos com a gente de mais de 1.000 licenças. Então, a gente não trata os usuários iguais. Então, a questão da proteção de upgrade, ela vem exatamente para uma faixa de usuário que fala, não, tudo bem, eu quero ter a proteção de upgrade, mas se eu precisar parar nessa versão e ficar com ela para sempre, eu posso, ela é uma versão definitiva, diferente da assinatura. Quando a assinatura acaba, o usuário simplesmente perde o direito de uso. Então, a gente dá foco nisso sim. Tem bem explicadinho lá no site, você tem recebido os comunicados aí de como é que se comportam essas licenças e também dá para entender o porquê que a gente vai mudar esse padrão de upgrade lá para frente, né? Ok, então acho que essa parte aí de licença eu acho que já deu para entender muita coisa, né? Se não entendeu, pessoal, comenta aí abaixo que a gente vai tentar responder as perguntas de todos aí. Caso a gente não encontre resposta, a gente chama o Fernando para ele responder, para tirar as dúvidas da gente. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Design Contest, né?
houve um pequeno hiato, né? A Corel sempre tem esse concurso internacional, né? Vinha fazendo a cada 2 anos. O último foi em 2015, né? Se não me engano. Exatamente. 2015. E aí ele parou e agora tá de volta aí, né? O Design Contest. Uma curiosidade, você lembra mais ou menos quantos brasileiros já chegaram a ser premiados? Tem uma ideia aí? Não precisa ser exato, talvez não lembre, né? Se eu não me engano, 8. Se eu não me engano, nós já tivemos 8 brasileiros condecorados. Nós tivemos lá atrás, lá nos primórdios, o Adalto dos Santos, que ganhou o primeiro lugar, uma peça maravilhosa. De repente, Ivan, seria legal, eu vou ver se eu acho a peça aqui. Eu tenho o CDR dela até hoje, se eu não me engano. Eu te mando, acho que seria legal você postar na tua rede. Eu vou postar também no Corel Brasil, eu acho que é bacana. Eu vou ver se a gente dá uma relembrada do que os brasileiros fizeram. Seria uma lembrança bacana para dar uma impulsionada no povo aí. O que acontece é que o Design Contest, como ele tem diversas áreas, a gente sempre tem brasileiro competindo. Cara, tem muito brasileiro. É muito legal. É muito legal. Brasileiro, quando eu converso com o pessoal da gerência de produto internacional, eu falo para eles assim, olha, eles acabam falando muito de produto, de estratégia comercial e tudo mais. Eu viro para eles e falo assim, eu no Brasil eu sou um abençoado, porque a gente trabalha com uma comunidade de pessoas apaixonadas. O pessoal gosta muito das ferramentas. Eu acabo que eu falo muito mais de feature, eu falo muito mais de ferramenta do que fica falando de comercialização e tal. O que me perguntam muito mais é sobre feature. É muito bacana. E a gente tem uma massa de usuários muito legal. A apresentação, por exemplo, desse ano do lançamento do CorelDRAW 2019, a gente tem um material do Michael lá do Paraná, a gente tem um material extensivo dele nas nossas apresentações de treinamento até para o canal revendedor. Então, assim, a comunidade é muito importante para a gente. E no Brasil ela é muito ativa. A gente já ganhou várias vezes o prêmio aqui, sempre tem material de brasileiro super conceituado. Quem acompanha nossas redes sociais, a gente está sempre postando material dos participantes de contests anteriores, ou mesmo dos CorelDRAW Masters, que é aquela turma que ajuda a Corel com criação de material, eventualmente estão no contest, mas eventualmente são contribuidores, que mandam material lá para a Corel. A gente usa o tempo todo. E assim, eu te diria que nós somos top 3 em usuários que contribuem com materiais da utilização da Corel. E o Design Contest é uma festa de celebração desses usuários, né? É super bacana mesmo. É bem bacana, bem participativo mesmo. Né? Inclusive, uma curiosidade, né? Tem um usuário que ele ganhou 2 Call for to Work, né? Que é o Marcos Araújo. Ele é daqui da cidade onde eu moro. Legal. E aí o seguinte, perto aqui já da gente encerrar, né? Porque a agenda é bem cheia. A gente viu nos noticiários aí, nos blogs, né, que compraram a Corel, né? A gente aqui não é um canal de finanças, não vai se aprofundar nessa parte aí, mas só surge a curiosidade, né? Ou seja, essa aquisição já tem alguma coisa que, sei lá, talvez vai influenciar na produção dos softwares ou nada em perspectiva ainda? O que a gente entende do ponto de vista do investimento, então vamos lá, a Corel fazia parte de um grupo de investimentos, o acionista principal da Corel até essa troca acionária agora pela KKR era a Vector. A Vector foi uma empresa que ficou como dona porque tem a maior parte de investimento e tudo mais na empresa durante quase 12 anos. Quando a gente fala de uma empresa que trabalha com investimento, Ivan, normalmente elas não ficam tudo isso de tempo. Quando fica tudo isso de tempo, acaba que a relação de faturamento começa a influenciar um pouco no investimento em tecnologia, e a gente percebeu isso. A gente tem o meu diretor lá fora hoje, o Jason, ele é um cara muito antenado no mercado, e ele veio muito disposto a trocar de investidor realmente, para pegar alguma empresa que tivesse uma proposta um pouco diferente do que a gente tinha com a Vector. A Vector foi muito boa para a Corel durante esses 12 anos, mas agora, como as plataformas da Corel estão muito grandes, então assim, aqui no Brasil a gente não tem tantos usuários de outros produtos. A linha de Painter, por exemplo, até pelos nossos usuários da área gráfica, tem bastante conhecimento e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente tem uma linha chamada Clear Slide, que não existe no Brasil ainda, é uma linha quase que para a área comercial.
A gente tem a Mind Manager, que é aquela linha da Corel de produtos para mapas mentais, que startups usam o tempo todo, na faculdade se usa muito. Eu, no último curso que eu fiz universitário, eu fiz um MBA há 2 anos atrás, eu usei muito, então, assim, é super interessante. E a gente está precisando unificar a empresa, engajar essas linhas, transformar tudo em algo que os usuários que migrem um pouco de uma área para outra consigam utilizar, e a gente estava precisando de um respiro. E agora essa nova troca pela KKR vem como uma promessa, e a gente tem entendido que eles estão com uma proposta de investir muito na Corel. Investir nessas novas linhas, investir numa integração maior. A Corel tem o hábito de comprar muitas empresas, então a gente faz o tal do que o pessoal lá fora chama de M&A, né, o Merge and Acquisition, fazer uma junção e adquirir e juntar empresas. Então a gente acha que com a KKR o nosso futuro vai ser muito próspero. Com a Vector foi muito bom, a gente passou por uma época de comprar muitas empresas e agora a gente acha que o futuro vai ser mais promissor ainda, porque a KKR é uma empresa de investimento, é uma Vector Capital, como a gente chama, bem maior do que inclusive era a Vector. Então a nossa expectativa é das melhores. Eles vieram com ideias muito boas para a nossa linha de produto e a gente tende a ter um ritmo maior agora de compras de empresas. Então eles compram empresas e colocam embaixo do guarda-chuva da Corel para a gente fazer a gestão. Assim como foi no passado com a Pinnacle, que veio para baixo do guarda-chuva da Corel, depois veio a Roxio, a WinZip, todas essas empresas que vieram para baixo do guarda-chuva da Corel, mais recentemente Mind Manager e depois a Parallels. Agora esse ritmo de compras de empresa deve ser bem maior, deve acelerar ainda, a gente deve ter novidades bem em breve. Eu acredito que esse período que a gente está agora está sendo uma adaptação com esses novos investidores, mas acho que a partir de janeiro a gente já deve ter novidades bem bacanas por aí. Muitas empresas, muitos softwares que os designers utilizam que nem imaginam, né, que pertencem à Corel, né? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, só resumindo dessa parte de compras, a última mais interessante para nós, os usuários de software vetorial, eu digo nós porque eu vim parar na Corel, porque eu sou usuário de CorelDRAW desde o CorelDRAW 3, né? Então, eu entrei na Corel quando eu tinha 21 anos, eu já estou com 41, eu estou há 21 aqui, eu sou usuário, eu uso todo dia, a gente bate papo fora do ar, eu tentando te ajudar, você me passando contatos dos usuários aí, quer dizer, a gente troca material, eu sou usuário. Então, assim, para a gente, as últimas compras interessantes foi a da Gravity, que a Gravity foi quem trouxe a tecnologia do CorelDRAW online, do CorelDRAW App. Então já foi uma ajuda muito boa. A gente espera que siga nesse ritmo, da gente ter inclusões de empresas que tenham muito a ver, principalmente para a gente aqui no mercado brasileiro, que é muito utilizador de CorelDRAW, que ajude a gente na área de criação. Essa é a minha esperança máxima aí. Ok, que venha muita coisa bacana. Só para a gente finalizar, lembrando sobre o CorelDRAW SE, somente através das revendas, né, o CorelDRAW SE? Exatamente. Como eu falei, como ele não é um produto global, ele não faz parte da venda do site global. Então, eu vi, a gente conversou outro dia que você tinha me passado a dúvida dos usuários, mas não está lá no site, então será que ele é uma versão legalizada? Sim, isso caiu também nas nossas redes sociais, bastante essa dúvida. Ele é uma versão absolutamente legal, tanto é que ele só é vendido por parceiros autorizados no Brasil. No momento que a gente está conversando aqui, ele só está disponível na Abra Software e na Software Store. Muito provavelmente ele vai abrir para outras áreas do mercado e a gente, inclusive, está tentando fazer algumas parcerias para colocar ele dentro de algumas impressoras ou em alguns tablets, fazer bundles para que o produto fique, inclusive, mais acessível. Por enquanto, nesse momento, ele é vendido como licença ISD e só lá pela Software Store e pela Abra Software. Mas ele é uma versão regular, legal, só que ele tem um foco específico no Brasil por causa do preço. É basicamente isso. Ok, a gente vai aproveitar e deixar os links aí da Soft Store e da Abra Software, né, para vocês poderem conferir aí e pegar a sua versão aí do CorelDRAW SE, né, que realmente tem um custo-benefício bem interessante aí. Então, vamos encerrar e muito obrigado aí, Fernando, por sua atenção, para a gente poder trocar essa ideia aqui, tirar essas dúvidas aqui com os seguidores aqui do Dicas do Grab e já vou logo avisando que se precisar eu vou chamar de novo, tá? Não, pode chamar. A gente, em off, a gente vive batendo papo, né, Ivan? Pode me chamar aqui, o que eu puder ajudar com as dúvidas dos usuários. Eu queria deixar também disponível aí as redes da própria Corel Brasil.
As redes da Corel do Brasil, a gente toca daqui, então algumas coisas lá de fora a gente até posta, material e tudo mais, mas é com um carinho bacana que a gente olha para os designers e usuários de CorelDRAW do Brasil. Então, o Dicas e o Corel Brasil, a gente vive olhando um ali o que o outro está postando, é um trabalho de suporte super bacana para os usuários, e eu que agradeço a parceria aí, obrigado pela oportunidade, Ivan. Valeu, Fernando, até mais. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever no canal e até o próximo Dicas do Greb.